Pessoas estão assistindo agora e ainda não foram batizadas com o Espírito Santo. Nunca falaram em línguas. Ah, Danilo, mas precisa falar em línguas. Atos capítulo 2, tinha 120. Todos falaram em línguas. Atos capítulo 10, todos falaram em línguas. Atos capítulo 19, tinha 12 pessoas. Todas falaram em línguas. A Bíblia diz que toda palavra deve ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Nós temos 3 textos no livro de Atos que narra o momento onde um grupo de pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo ao mesmo tempo. E o que nós temos de comum entre essas pessoas? Todas elas vão falar em línguas. Amém? Então falar em línguas é para todos. Danilo, mas por que Paulo disse lá em 1 aos Coríntios que nem todos vão falar em línguas? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo não está falando de você falar em línguas para edificação pessoal. Lá em 1 Coríntios 12, Paulo está falando sobre você falar em línguas para a igreja. Língua com interpretação. São duas coisas diferentes. No texto, Paulo diz: uns foram colocados na igreja como variedade de línguas. Então, variedade de línguas ali naquele texto não é falar em línguas. Variedade de línguas ali no texto é exercer o ministério de variedade de línguas na igreja, no culto. É você se levantar e trazer uma mensagem em línguas que depois deverá ser interpretada. Nem todos vão fazer isso. Nem todos serão colocados na igreja para fazer isso. Mas todos podem e devem orar em línguas para sua própria edificação. E você precisa entender a diferença entre as duas coisas. Por quê? Quando você fala em línguas na igreja, em voz alta, para que todos te ouçam, e ali vai haver uma interpretação, você não está falando com Deus. Deus está falando com a igreja através de você. Ali é do céu para a terra. É Deus falando com a igreja. Línguas para a interpretação é Deus falando com a igreja. Por isso que tem que ter interpretação, para que a igreja seja edificada. Mas quando você ora em línguas, só você e Deus, pode ser na igreja, vai ter que ter um momento certo. Na igreja não é qualquer hora que você pode fazer isso. A não ser que você fale em voz baixinha. Paulo diz, se não tiver intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Até quando o pregador está pregando, você pode orar em línguas baixinho. O que você não pode é atrapalhar o culto. Amém? E ainda existe uma terceira manifestação do dom de línguas, que é a língua como sinal para os incrédulos. Essa também não precisa de interpretação. Por quê? Porque o próprio Deus dará a interpretação para a pessoa que está ouvindo. O próprio Deus vai dar a interpretação para a pessoa que está ouvindo. Não, Mateus, quando você está no momento de adoração, não tem importância você falar em línguas alto, desde que você não esteja atrapalhando a ministração do louvor.
A mim não atrapalha. Se eu estiver ministrando louvor e tiver gente falando em língua, até me ajuda. Eu fico mais empolgado ainda. Agora, existe ainda um terceiro, que é a língua como sinal para os incrédulos. Foi o que aconteceu em Atos 2. A pessoa fala em línguas e não precisa interpretar. Por quê? Porque se tiver alguém ali de uma outra nação, Deus vai permitir que ela entenda tudo que está sendo falado na sua própria língua. Então vamos lá. A língua para interpretação é Deus falando com a igreja. Deus falando com a igreja. E a língua como sinal para os incrédulos? É você falando com os homens sobre Deus. Viu a diferença? Língua com interpretação é Deus falando com a igreja através de você. Língua como sinal para os incrédulos. Você falando sobre Deus para os incrédulos. Tem diferença? Deus falando através de mim e eu falando sobre Deus? Tem muita diferença. Só que, no versículo 2, abre aí em 1 Coríntios capítulo 14. Oh, aleluia! Se você está gostando dessa aula, por favor, não se esqueça de dar o seu like, assim você me ajuda a alcançar mais pessoas. E não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho para que você seja avisado das outras lives. E se você deseja continuar aprendendo a palavra lá no WhatsApp de forma gratuita, aqui embaixo está o meu número de WhatsApp, amém? 1 Coríntios 14 vai falar que, no versículo 2, quem fala em línguas não fala com os homens. Quem fala em línguas não está falando com os homens, mas está falando com Deus. Percebe como que é importante você entender que não é uma única coisa? Que não é uma língua só? Não é tudo a mesma... línguas é só idioma. Não, língua é só com interpretação. Não é a mesma língua. Por isso que o nome do dom é diversidade de línguas. Por quê? Porque são diversas línguas. Se manifesta de várias formas. Jefferson, Deus te multiplique 100 vezes mais, meu querido. São diversas formas do dom de língua se manifestar. Você quer ver? Lá em Atos capítulo 2... eles estavam falando com Deus ou eles estavam falando com os homens? Eu queria que aquelas pessoas que falam assim, o dom de línguas é só idioma para poder pregar o evangelho. Eu queria que elas me explicassem o versículo 2, porque quando eu prego o evangelho, eu estou falando com os homens. Mas aqui Paulo está dizendo que quem fala em línguas não fala aos homens, fala com Deus. É para pregar o evangelho para Deus? Se falar em línguas é para pregar o evangelho, para que eu estou falando com Deus então? Deus precisa ouvir o evangelho? Então existe a língua como sinal para os incrédulos, que é uma pregação em línguas, onde o incrédulo entende no seu idioma? Existe. Mas existe esse falar em línguas que não é uma pregação, é uma oração. E oração não é para os homens, oração é para Deus, irmão. Quer ver que é oração? Olha, verso 14, Paulo vai chamar de oração. Verso 14, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. É o meu espírito que está orando, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito. Quem me viu cantar com o espírito aqui no início da live?
Você viu que eu estava ministrando louvor, cantando com a mente, cantando em português, e de repente eu comecei a cantar com o Espírito. É o que Paulo está falando aqui, ó. Cantarei com o Espírito e também com a mente. Isso aqui não é pregação. Quem defende que o dom de línguas é para pregar o Evangelho, precisa explicar o que é cantar em línguas. Se falar em línguas é só para pregar o Evangelho, por que Paulo está dizendo que é uma oração e que também é uma adoração? Eu posso cantar em línguas. E aí lá em Efésios capítulo 5 vai falar sobre você se encher do Espírito através de cânticos espirituais. Como que a língua é só para pregar o Evangelho? Então vamos entender aqui. Quando a língua é como sinal para os incrédulos, você está falando com os homens sobre Deus. Quando a língua é para interpretação, Deus está falando com a igreja através de você, para a edificação da igreja. Isso equivale à profecia. Línguas com interpretação e profecia é a mesma coisa. A diferença é que a profecia não tem as línguas. É como se fosse 2 notas de 5 e uma nota de 10. Tem o mesmo valor. E quando eu oro em línguas, eu não estou falando com os homens sobre Deus, Deus não está falando com a igreja através de mim, é o meu espírito falando diretamente com Deus. E isso vai me trazendo uma edificação, um fortalecimento espiritual.